No vídeo de hoje você vai aprender o que é eliminação de defeitos, vai também aprender o que é RCA, como essas coisas se relacionam e por que, dentro da manutenção, a eliminação de defeitos ela é mais importante e mais eficiente do que a análise de causa raiz. Vamos lá? Legal? Meu nome é Bruno Machado, que é o Clube da Manutenção, e no vídeo de hoje você vai aprender um conceito que eu aprendi muito antes de conhecê-lo, né? Então, existe um vídeo aqui no canal que eu explico a diferença entre falha crônica e falha grave, né? Mas nesse vídeo eu falo muito de como essas falhas agridem a disponibilidade operacional, né? Então, uma falha crônica é uma falha que leva muito tempo para ser consertada. Então, acontece uma falha e essa falha deixa a tua fábrica parada, ou o teu processo parado 4, 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 horas. É uma falha grave. Então, é algo grave, né? Que agride muito a tua disponibilidade. Agride muito, né, a produtividade do teu processo. E o segundo tipo de falha, que é a falha crônica, é aquela falha que ela tem um tempo menor, mas só que ela acontece com muita frequência. Por isso que a gente chama de falha crônica, né? Porque ela passa muitas vezes despercebida, porque o impacto de tempo é pequeno, né? Mas ela está sempre ali. Então, esse conceito de eliminação de defeitos, né, que foi criado pela Michelle Ledet Henley, e o primeiro contato que eu tive com esse conceito, né, definido, né, o conceito em si, essa questão da falha grave, falha crônica, eu já conhecia, eu já até utilizava dentro da minha gestão de manutenção, mas o conceito em si eu conheci no livro dela, que o livro em tradução livre, né, para o português é Não Apenas Conserte, Melhore. Então, infelizmente esse livro ele não tem, né, em português, ele só tem em inglês, né, a jornada ao domínio da precisão, né. Don't just fit it, improve it. Então, não apenas conserte, melhore, né. Então, esse livro, se eu não me engano, ele nasceu do estudo que ela fez com inúmeros casos de manutenção e etc. dentro da DuPont. Bom, tá, mas vamos lá. O que é esse negócio, né? Esse conceito é uma abordagem diferente da análise de causa-raiz. Isso é uma coisa que tem que estar claro para vocês. A análise de causa-raiz, eu estou buscando a causa-raiz de um problema, né? Exige investigação, exige entrevista, é um processo demorado, né? Tu não consegue fazer num dia uma análise de causa-raiz. Mas se for uma falha muito simples, onde tu já tenha meio que o problema já definido, claro, resolvido e respondido, né? Então a análise de causa-raiz ela é de fato uma investigação. Então, isso é diferente da eliminação de defeito. Enquanto a análise de causa-raiz ela foca em um problema que gerou um impacto muito grande, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Gerou um impacto muito grande no processo, que nem eu falei ali no começo. Nesse caso aqui, ó, um impacto muito grande. A ED, né, a eliminação de defeito, foca em um problema que gerou um impacto pequeno, mas aconteceu inúmeras vezes. Então, esse gráfico aqui, que vocês estão vendo, ele está no livro, se eu não me engano, da Ledet. E aí ela fala, por exemplo, aqui, né? Claro que isso aqui eu tirei de um artigo. Maior incidente, 1. Né? Incidentes menores, 10. Ordens de reparo, 6.500. Defeitos, 20 mil. Então, o que ela está dizendo aqui, né? Com essa pirâmide? Que é uma coisa meio que óbvia, né? Tem uma falha grave lá no topo, né, que parou tua planta há muito tempo, mas só que essa falha grave, né, assim como a gente tem a pirâmide da segurança do trabalho também, né, que para te ter uma morte lá, tu tem acidente com afastamento, acidente sem afastamento, desvio, etc.
e o ideal é que tu ataque a base da pirâmide, né? Então, essa eu não me lembro exatamente quem é o autor, mas é uma teoria muito usada dentro da segurança do trabalho. Então, para um acidente maior, tu tem 20 mil defeitos, é o que ela está dizendo aqui, né? Então, tu tem muito mais defeito, né, do que incidentes maiores dentro da tua planta. E esses incidentes maiores, eles são consequência desse acúmulo de defeitos, né? Então, o ideal, né, que eu coloquei aqui, isso aqui é uma abordagem que eu já fazia há alguns anos já, essa questão da eliminação de defeitos, porque eu considerava isso aqui, né, como eu disse lá no começo, como falha crônica, né, crônica. E aqui, dentro desse conceito que eu estou adaptando, seria uma falha grave. Morreu a bateria. Então, para uma falha grave, existem 20 mil falhas crônicas, né? Ou defeitos, que nem eu estou chamando aqui, né? Então, enquanto, né, se a gente for pensar, praticamente, tu vai ter uma RCA, uma análise de causa raiz, né? Para esse incidente, né, às vezes conduzida por alguém do PCM ou por um engenheiro de manutenção, né, normalmente é assim, tu vai ter que ter toda a tua planta buscando o defeito e eliminando esses defeitos, né? Então é um ataque mais sistemático, né? Eu vou mostrar as diferenças depois. Então, isso aqui também, né, vem da grupo de confiabilidade, né? Grupo de confiabilidade, engenharia, Six Sigma, para resolver os problemas mais agressores, porque quando a gente faz uma análise quantitativa, né, baseada no tempo de impacto ao processo, não na quantidade de falhas, a gente faz uma estratificação por horas de produção parada, né? Ou por tempo de manutenção corretiva emergencial. Quando a gente isolar os problemas, a gente vai chegar em um gráfico muito semelhante a esse aqui. O problema 1, 15 horas de processo parado. Problema 2, 10 horas. Problema 3, 8 horas. O problema 4, 5 horas. Esse problema 5, né, área 5, 3 horas. E o que vamos fazer uma RCA para onde? Para cá, né? Vamos atacar esse problema aqui. O pessoal vai ficar lá 2 semanas fazendo a RCA para eliminar esse problema. Então aqui, ó, grupo de confiabilidade, etc. Enquanto isso, né, e essa é a teoria da LEDET, tu vai ter tudo isso aqui, ó, de defeito. Só que vários tipos, né? Vou dizer que aqui é várias corzinhas e cada um é um tipo de defeito. Então, que o mundo dos defeitos ele é muito maior que o mundo das falhas. Isso é uma coisa importante vocês entenderem. O mundo do defeito, né, é muito maior que o mundo da falha. Quando tu está olhando uma falha, a gente nunca pode deixar de entender ou de perceber que o processo de falha é um processo causal. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, existe uma causa que dispara um efeito, esse efeito vira a causa de outro efeito, e esse processo vai a montante, né? Vai subindo, até se transformar numa falha. Então não existe uma falha sem um defeito. Toda falha tem um defeito. Né? Toda falha tem um defeito. Existem defeitos que têm uma progressão mais lenta e existem defeitos que têm uma progressão mais abrupta. Né? Não quer dizer que porque tu não está conseguindo identificar o defeito que ele não existe. Né? Então é importante entender que o mundo dos defeitos é maior que o mundo das falhas. O mundo dos defeitos é maior que o mundo das falhas. Em qualquer lugar, em qualquer planta, em qualquer processo, não importa qual seja, vai ter milhares de defeitos a mais do que falhas. Ok? Ok. Então, o ideal seria vocês criarem, né, uma estratégia das tesouras, que a gente chama. O que é uma estratégia das tesouras? Né? Tem aqui a tesoura, aqui, ó.
E tu tem aqui o negocinho do meio da tesoura. Estratégia das tesouras é que tu... Estratégia das tesouras é uma estratégia política, mas pode ser adaptada para qualquer coisa. Você ataca por ambos os lados e vem fechando, né? Então, o que seria a estratégia das tesouras? Né? RCA para falha grave e ED para falha crônica. E aí tu vem atacando dos dois lados e vem fechando a tesoura. A estratégia das tesouras seria exatamente isso. Então, RCA para falha grave, né, e eliminação de defeito para falha crônica. Legal? Então, com a diferença aqui, né, uma comparação entre a RCA e a eliminação de defeitos. Aqui está a tradução em inglês. Propósito. O propósito da RCA é identificar as causas raízes de uma falha específica. Ponto. Né? Da eliminação de defeitos é eliminar defeitos sistematicamente da organização. Então, quando eu estou trabalhando nos defeitos, nas pequenas falhas, etc., obviamente eu estou evitando que essas falhas escalem, esses pequenos defeitos escalem para falhas mais graves. Então, é uma eliminação sistemática. Né? No livro, ela explica uma metodologia para executar isso. O escopo da RCA é focado em um evento ou uma falha crítica. Um evento ou uma falha crítica. Né? Já a eliminação de defeitos, ele é contínuo, proativo, voltado à cultura de melhoria. Então, a eliminação de defeitos ela tem uma relação também com a melhoria contínua dentro da fábrica. Né? Melhoria contínua é, de fato, estar trazendo melhoria e muitas dessas melhorias que a gente vai trazer, tanto para o processo operacional, né, ou para diminuir o número de falhas, ou diminuir o tempo de setup, o tempo de startup de máquina, não importa. Muito dessas melhorias vão ser eliminações de defeito. Muitas maneiras de fazer o trabalho de maneira mais simples, de fazer uma vez só, de fazer de maneira correta, né? Então, existem análises pontuais, né, que eliminam defeitos da própria mão de obra. Quando a gente faz uma lição de um ponto, que é algo que se usa muito dentro do TPM, né, a gente chama de loop, lição de um ponto. Por isso que é loop, né? Lição L-U-1, né? P ponto, lição de um ponto. Ela ensina uma coisa especificamente para fazer aquela coisa da maneira correta, para que a gente não consiga fazer da maneira errada, né? E fazendo da maneira errada, colocando defeito no processo. Então, a loop apoia isso também. A abordagem da RCA ela é analítica, muitas vezes formal e estruturada. Né? E da eliminação de defeitos pode incluir RCA, mas também ações rápidas e simples. O RCA vai fazer uma reunião, fazer entrevista, coleta as informações, as provas, não sei o que, papapá. Então, existem algumas disciplinas que vão colocar, e obviamente, né, a RCA ela é também algo que está buscando eliminar uma falha, eliminar um defeito. Né? Então, vai colocar a RCA dentro da eliminação de defeitos. Nos Estados Unidos isso é meio que normal. Mas aqui no Brasil não é tanto. Aqui no Brasil a gente enxerga a RCA como... E também tem alguns autores americanos que enxergam assim também, mas como o pó do ouro, né, da solução para a manutenção industrial. Então, é o padrão ouro é a RCA. Né? Se exalta muito isso, mas a RCA é um processo um pouco demorado. Então, a eliminação de defeito ela pode incluir uma RCA. Mas existem defeitos que são simples de resolver. E isso é uma coisa extremamente importante vocês entenderem assim. A RCA, ela concentra o poder de solucionar um problema ou de derivar esse problema, de entender, de construir uma solução desse problema na mão da engenharia de manutenção. A RCA é um processo centralizador. Ela, né, o cara está ali, está vendo o defeito, ele está vendo o problema, mas às vezes ele não tem autonomia para conseguir resolver aquele problema. Ele vai ter que abrir uma nota ou uma solicitação de serviço para a engenharia de manutenção para fazer um estudo de caso daquilo ali. Então, de certa forma, em alguns casos, né, dentro de alguns setores de manutenção, a solução dos problemas é centralizada.
A racionalização para solucionar o problema é centralizada. Isso é horrível. Isso é péssimo. É como se a gente tivesse a ideia errônea de que só a engenharia de manutenção tem capacidade de resolver problemas. Isso é um absurdo. Isso não existe. Então, a eliminação de defeito, ela tem que ser implantada dentro da manutenção, da tua manutenção, porque ela permite que o operador, que o mecânico, que o eletricista, que o encarregado da produção, que o encarregado da manutenção, resolvam problemas que eles estão vendo e eles sabem resolver. Às vezes falta uma maneira de formalizar isso, às vezes falta um método, e aí a gente vai e coloca isso para eles. Porque uma coisa é tu ter um setor de engenharia de manutenção com 13 engenheiros dentro de uma planta de 1000 pessoas, ou sei lá, 600, 700, 800 pessoas, fazendo 2 RCA por mês. Que é importante, tem que ser feito exatamente assim. Mas quando lá muito produtivo, fazendo 5. É um processo demorado. A outra coisa é tu ter 100, 200, 300 pessoas buscando eliminar defeitos da tua planta. O impacto disso é muito mais significativo. As duas coisas são importantes. Mas a gente não pode isolar, né, e centralizar a solução de problema da nossa planta na mão de 2, 3 pessoas. A gente tem que ter uma mentalidade de melhoria contínua. E a única maneira de tu ter uma cultura de melhoria contínua é tu permitir que as pessoas possam melhorar continuamente, elas mesmas. Então, seguindo aqui, a gente tem o ponto de partida da RCA após a ocorrência significativa. Então, normalmente, a gente chama de gatilho, né? Qual é o gatilho para despertar uma análise de causa-raiz? Planta parada mais de 5 horas. Toda parada de planta com mais de 5 horas tem que ser feita uma RCA. Toda parada de planta do processo com mais de 2 horas tem que fazer uma RCA. Toda parada de equipamento crítico com mais de 3 horas tem que fazer uma RCA. Então é o gatilho que determina isso. Legal? Legal. Já na eliminação de defeitos, a gente tem 2 situações. Pode ser reativo ou proativo. Pode ser que o defeito ocorreu, e foi identificada a causa dele, e quase como se fosse uma condicional, e foi buscado a solução antes que aquilo se transformasse numa falha maior. Mas pode ser também que seja reativo. Aconteceu um problema, uma vez, 2, 3, 4, foi desenvolvida uma solução pelo pessoal do chão de fábrica para não acontecer aquilo de novo. Então ele pode ser tanto reativo como proativo. Frequência. Frequência de RCA é eventual, ligada a eventos graves ou reincidentes. Nesse caso aqui, às vezes num curto período de tempo. Então, numa semana a gente teve 3 quebras do mesmo equipamento. Isso pode despertar uma RCA. Só que isso também isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim, isso é uma maneira, é um arbítrio, eu defino arbitrariamente que vai ser assim. Mas também tem um problema que eu vou compartilhar daqui a pouco, que é a gente perde a capacidade de enxergar os grandes números. E isso é negativo. Porque eu entendo que a manutenção ela precisa fazer 2 tipos de análise, análises quantitativas e análises qualitativas. Vou explicar isso mais para o final. Porque se a gente ficar traçando um perfil de perda estático, semanal, e a gente não começar a olhar isso aí de forma mais acumulada, porque às vezes a gente vai ter aquela goteirinha, que não vai, essa goteirinha vai ser em quantidade de falha, que está ali, mas está sempre se repetindo, sempre se repetindo. Às vezes é o mesmo padrão, é um modo de falha que prevalente, diria, que tá sempre presente na tua fábrica, mas tu não está olhando porque ele não está no equipamento crítico, ele não causou uma grande parada, mas ele está sempre ali. Então, quando tu determina a reincidência num curto período de tempo, não, se tiver 3 reincidências em uma semana, a gente faz uma RCA. Tá, mas se tiver 13 reincidências em um mês? E se tiver 6 em 2 meses? E se tiver 12 em 3 meses? E se tiver 20 em 4 meses? Então, por isso que a análise quantitativa é extremamente importante. A análise quantitativa é justamente o que o nome está dizendo, análise de quantidade, número, matemática. Então,
Só esse parênteses, mas retornando. Qual é a frequência? Contínua, cultura de caça e eliminação de problema. Então, eliminação de defeito é contínua. É uma cultura. O que é uma cultura? Uma cultura é quando a gente está preocupado com aquilo constantemente. Né? Então, por exemplo, a pessoa que tem dentro do seu escopo, né, de trabalho não, o escopo cultural, que ela é preocupada, o setor é preocupado com organização, com limpeza, com processo, ele está sempre preocupado em manter as coisas limpas, organizadas, sempre cumprir as regras, seguir os procedimentos, etc. Então, isso é cultural dentro do setor. Né? E ele está preocupado também em não parecer contraditório a essa cultura, que é uma coisa que quem fala de cultura às vezes não se toca de comentar isso, ou não percebe isso. Quem tem uma cultura não quer parecer que tem outra cultura. Entendem isso? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando tu coloca a eliminação de defeito como parte cultural, incentivada, né, como liderança de manutenção ou de operação, incentivando que se elimine defeitos, né, que o cara tome tenha essa proatividade e seja apoiado para isso, que é isso também é um processo de melhoria contínua, isso se torna cultural. Então as pessoas estão sempre procurando problemas e sempre que identificam um problema, elas se movem para conseguir eliminar. Então por isso que dentro da eliminação de defeitos, a gente chama de cultura de caça e eliminação de defeitos. Participação, isso aqui eu comentei mais no início, né? Enquanto a RCA a gente tem uma participação geralmente de engenheiros especialistas, uma coisa centralizada, né? Centralizada. A eliminação de defeitos inclui operadores, mantenedores e lideranças. Coisa que está sempre ali, pode ser feita. Então, eu falei da loop, né, que eles são de um ponto, que ele elimina, às vezes, defeitos de trabalho, de como fazer uma coisa de maneira correta, mas existem inúmeras possibilidades. Né? Então, obviamente, né, a gente for pensar matematicamente, em termos de proporção, tu tem 2 engenheiros de manutenção e tu tem 300, 400 pessoas na planta, entre manutentores e operadores, é obviamente que, pelo peso da quantidade, essas pessoas, se forem incentivadas, elas vão eliminar defeitos muito mais que esses 2 engenheiros. Disso tu não tenha dúvida. Mas uma coisa não está concorrendo com a outra, de forma alguma. A RCA é extremamente importante, né? Metodologias de análise e soluções de problemas são extremamente importantes. Documentar, fazer um trabalho embasado em norma, um estudo técnico detalhado para falhas graves é uma coisa extremamente importante. Né? Mas entenda, tu precisa ter um processo que elimine defeitos pequenos. Porque eles são a maioria das falhas, né, da tua planta. Né? Que eu chamo de falha crônica. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o estudo de caso. Que eu coletei uns 2 meses atrás, que é um estudo para ver o número de falhas num tipo de equipamento. Não é nenhum equipamento, são 60 equipamentos. Então a gente está procurando quais são os modos de falhas que mais prevalecem nesses equipamentos. Tá? Então o período de análise que a gente fez, né, como pode ver, foi de 1º de janeiro a 29 de abril de 2025. Né? Faz pouco tempo, né? Então foi semana passada que fiz isso aqui. E aqui a gente estratificou por tarefa. Mas poderia ser por modo de falha da tarefa, não importa. Ou por irregularidade. A gente chega no mesmo número. Número de ordem de serviço por tarefa. Então a gente tem 169 ordens, substituição ou reposição de elos, pranchetas danificadas, etc. Né? 329 de substituição de elos danificados, etc. Então, beleza. Isso aqui está tudo relacionado a modos de falha de corrente de transportador. Tá? O total foram 707, num período de 1 ano e 4 meses. 707 falhas. Né? 707 falhas. Falhas pequenas, curtas, que vão acontecendo durante o turno. Não teve uma grande parada de processo, não teve uma grande agressão ao nosso indicador de disponibilidade operacional, não teve uma grande agressão, né, ao nosso indicador de disponibilidade
física, mas ocupou muita mão de obra, teve gasto de material, teve gasto de recurso, teve custo. Se eu for olhar equipamento, isso aqui não vai aparecer. Mas quando eu estratifico um modo de falha, eu começo a perceber quais são os modos de falha que são mais agressores, não para o meu processo, mas para os meus equipamentos. Que às vezes não é o mais agressor para o teu processo, etc., mas está ali, está corroendo. Né? É como se vocês... naquela imagem aqui, ó, da Ledete, né? Deixa eu pegá-la aqui. Essa imagem aqui. Que são essas traças aqui, tá vendo? É umas tracinhas, né? Tu viu? Que vai corroendo o teu processo, né? Então, são aqueles problemas que a gente chama de nosso porque eles estão sempre ali. Então, isso são falhas crônicas, né, dentro dessa terminologia que eu utilizo, pois acontecem muitas vezes com impacto baixo. Mas, por acontecerem muitas vezes, acabam tendo um impacto grande no longo prazo. Então, a engenharia de manutenção, teu setor de engenharia de manutenção, ele precisa fazer análise quantitativa e qualitativa. Né? Ele precisa fazer essa verificação do impacto, se tu tem, sei lá, se tu tem um perfil de perda semanal, mensal, esse impacto semanal, mensal, tu tem que olhar, mas não esquece que isso é um recorte, só uma fotografia. Tu tem que olhar o longo prazo, o ano, né, os 2 anos para trás, os 3 anos. E conforme tu for fazendo, traçando o teu perfil de perdas, que eu vou fazer um vídeo explicando o que é, e analisando, né, a agressão ao teu processo e tudo mais, etc. Tu tem que ir acumulando isso para conseguir enxergar a coisa no longo prazo. Porque se eu for fazer só olhar análise semanal e não fazer uma análise cumulativa, quando é que eu ia ver que tinha 707 falhas, né, com o mesmo modo de falha ou modos de falha semelhantes? Quando é que eu ia ver isso aqui? Eu não ia ver nunca. Então, às vezes, isso aqui é um problema do próprio projeto de onde esse modo de falha está instalado. Pode ser, não sei, pode ser. Pode ser também um problema na tua preventiva, pode ser, na tua corretiva, pode ser, nas tuas peças, pode ser um monte de coisa. Né? Mas tu tem que olhar para isso. Não é só aquele, parou 5 horas o processo, vou fazer uma RCA, e tu fica, etc. Cara, 707, cara. Mas com certeza isso aqui dá muito mais de 1.400 horas de manutenção. Né? Então, a tua planta, a tua fábrica, com certeza tem isso. Falhas crônicas, pequenas, que passam despercebidas, mas que no longo prazo custam muito caro para a tua mão de obra, para a tua empresa e para o teu processo. Então é importante que tu tenha a estratégia das tesouras, que nem eu disse. Então, não é errado fazer RCA, né? De forma alguma. Não é errado. Não é errado de forma alguma tu fazer análise de causa-raiz, né? Tendo como base os teus maiores agressores do teu processo dentro de um perfil de perdas traçado e normalmente vai estar linkado a horas paradas de produção. Né? Então, essas falhas que causaram maior parada de produção. Mas só isso, no longo prazo, é completamente irrelevante. No longo prazo é irrelevante. Não é irrelevante porque é mal feito, não é irrelevante porque não é uma metodologia importante, não é irrelevante porque não dá certo. Não. É irrelevante porque tu não combate 20 mil defeitos diferentes, né, com uma análise de causa-raiz, com 2 análises de causa-raiz por mês. Esquece, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a planta é dinâmica, pessoal. A planta não é estática. A planta é dinâmica. Está sempre entrando gente diferente, saindo gente, entrando gente diferente, pessoas com motivações diferentes, pessoas com graus de conhecimento, tanto de manutenção como de operação diferentes, projetos novos. A planta ela é quase como se fosse um organismo. Então não acha que tu vai fazer uma RCA para cada problema, que tu vai nascer mais 10 problema, entendeu? Então por isso que no dia a dia, cada falha dessa não é nem percebida. Essas falhas pequenas, né? Não consegue nem enxergar.
Por quê? Porque a gente está olhando para os equipamentos críticos e para as paradas de produção e para o dia a dia, para a nossa rotina e para a próxima grande GP, né? Para a próxima grande parada de manutenção, a próxima GPM. A gente está olhando para isso e às vezes tem aquelas falhazinhas que estão pum, 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 pum. Elas não agridem, mas elas estão sempre lá. Elas não aparecem no nosso perfil de perdas, mas elas estão sempre lá. E elas são em maior quantidade. Então, cada falha dessas, né, essas falhas crônicas e pequenas, esses defeitos, eles não são notados, né? E parece normal e até inofensivo. Mas analisando no longo prazo, que nem eu mostrei para vocês ali, a gente tem 707 falhas num período de menos de 2 anos. 700 modos de falhas semelhantes no mesmo tipo de equipamento. Então, esse mesmo defeito ele aparece em vários equipamentos, né, diferentes. Isso sugere que tem um problema no projeto. Sugere, não estou definindo, sugere. Quanto de economia a gente não teria de mão de obra, material e recurso eliminando esse tipo de modo de falha? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, tem uma frase da Ledete, né, que é a autora desse livro que eu comentei no começo desse vídeo, que diz que o RCA é útil, mas não é rápido nem suficiente. Times de melhoria contínua que atuam todo dia nas pequenas causas fazem mais diferença no longo prazo. Exatamente isso. Então, para a gente finalizar esse vídeo, nunca se esqueça. Falhas graves, mais tempo de produção parada. Falhas crônicas, tempo de produção parada pequeno, mas muita quantidade. Eis aí os principais inimigos da boa manutenção. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, deixem um comentário. E até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.